noite! Hoje é dia 13 de setembro de 2018, eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, vai deixando aí o seu comentário, a sua dúvida. A gente vai falar sobre um tema muito interessante, ainda envolvendo saúde integral. E no final do programa eu vou responder todas as suas perguntas e ler todos os seus comentários. Bora lá? Hoje nós vamos falar sobre a saúde do couro cabeludo e dos cabelos. O que é o couro cabeludo? Ele é a porção de pele que recobre a cabeça de sua base até o início da testa. Ele tem cerca de 600 centímetros quadrados. É um revestimento contínuo, suave, resistente e bastante vascularizado. Ele é composto de várias camadas e na mais superficial contém os bulbos capilares ou matriz de formação de crescimento do fio do cabelo. Como vocês podem ver aí nessa imagem, nós temos ali então a primeira camada do couro cabeludo, que é também a primeira camada da pele. Então, couro cabeludo é pele, e a gente tem a epiderme, a mesoderme e a hipoderme. E ali a gente tem um folículo capilar, que é o poro onde está inserido o pelo. Então, a gente vê lá embaixo a matriz celular, a matriz capilar, que é da onde vai sair o cabelo, é onde a queratina é formada, e ele vai caminhando da hipoderme até a derme, e ela sai pelo poro. Então a gente vai dividir o cabelo aqui em duas partes. A gente tem a raiz, que fica para dentro da pele, e a haste do fio, que fica para fora da pele, tá? Se a gente vê dentro dessa estrutura que ele tem o músculo, que deixa os cabelos arrepiados e os pelos. A gente tem uma glândula sebácea, que é da onde vai sair a gordura para a hidratação dos cabelos. A gente tem a glândula sudorípara, que é por onde sai o suor, quando a gente está com o corpo muito aquecido. E essa estrutura ela existe no corpo inteiro, né? Principalmente nas regiões que tem pelos, a gente vê maior incidência de folículo piloso, né? E quando a gente fala de couro cabeludo, a gente fala do folículo capilar, que deixa aí então o pelo crescer um pouco mais do que os outros lugares do corpo. E só como curiosidade, do lado a gente está vendo um fio de cabelo cortado ao meio. Então a gente vê a parte mais interna dele, onde começa a formação dele na medula, e é revestida pelo córtex, e a parte que a gente vê, que é a cutícula, e é aí que a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a aparência do fio de cabelo, né, na cutícula. Então, quando as cutículas estão assim, fechadinhas, bonitinhas, o cabelo tá bonito, tá vistoso e tudo mais, e quando ela tá muito aberta, a gente percebe que tá seco, e aí começam a acontecer alguns problemas. Mas vamos entender então que o couro cabeludo tem algumas funções importantes, e entre elas está a barreira física, a proteção imunológica e regulação da temperatura da cabeça. É no couro cabeludo que o fio de cabelo recebe toda a hidratação, que a gente viu lá com a glândula sebácea, a nutrição e o oxigênio necessário, porque vocês viram que na hipoderme é bastante vascularizado, então o sangue passa e vai deixando os nutrientes para que o cabelo seja formado e cresça com bastante vida, né? E para isso ele precisa de oxigênio e precisa de nutrição, geralmente proteína, para crescer aí bem forte. Agora, quando a gente fala da saúde dos cabelos, não tem como a gente não falar da saúde de uma maneira geral. Então, quem vem acompanhando o programa sabe, né, que quando as coisas não caminham muito em equilíbrio na nossa vida, o corpo sente e dá alguns sinais. E o couro cabeludo, então, é um ótimo sinalizador
porque a saúde e a aparência do fio de cabelo dependem da hidratação, da nutrição e do oxigênio recebidos lá dentro no bulbo capilar. Então a gente, quando vê que o couro cabeludo está coçando um pouquinho, tem uma certa descamação, então a gente percebe ali umas plaquinhas saindo do couro cabeludo. Quando os fios começam a cair além do normal, quando aparece alguma feridinha no couro cabeludo, ou ele fica mais oleoso, ou ele fica mais seco, ou aparecem pontas duplas, ou ele começa a quebrar bastante, ou ele vai ficando sem brilho, aquela vai ficando sem cor, vai ficando muito opaco. É interessante, então, dar uma parada e observar como que está o teu ritmo de vida, como está a alimentação e quais são os produtos que você está usando para cuidar dos seus cabelos e do couro cabeludo. Então, todo tipo de desequilíbrio que possa acontecer, assim como o nosso corpo todo sabe, o couro cabeludo também sabe e ele vai expressar isso. Agora a gente vai ver dois problemas que acometem o couro cabeludo e no final uma super dica para cuidar da saúde de todos os tipos de cabelo e deixar o couro cabeludo bem saudável. Vamos falar então, começando a falar sobre dermatite seborreica, que é um dos casos mais comuns que acontecem e as pessoas ficam um pouco perdidas sem entender muito bem como ele é e acabam confundindo um pouco com a caspa. Então vamos entender que dermatite seborreica é uma inflamação da pele caracterizada pela presença de escamas brancas e ou amareladas, com um aspecto mais úmido, mais oleosinho, tá? É mais comum no couro cabeludo, mas ela também pode acontecer no rosto, no tronco, na sobrancelha, no cantinho do nariz, atrás da orelha. Ela pode aparecer em qualquer outro lugar do corpo, porque ela é, na verdade, uma doença de pele, mas ela costuma acontecer mais em couro cabeludo, muito mais, a maior incidência em homens, e geralmente quando vai ficando mais velho, ela também costuma aparecer. Só que assim, não se sabe muito bem por que ela aparece, o que causa a dermatite seborreica. Mas já se sabe aí que ela está relacionada com o acúmulo de gordura no couro cabeludo e a proliferação excessiva de um fungo que é natural da flora dérmica, né, que é o Malassezia, ou se você prefere pelo nome científico, Pityrosporum ovale. Então ele é um fungo que fica lá, mas como todo fungo ele gosta bastante de umidade e de calor. Mas então tá, se gordura eu tenho, porque a minha glândula sebácea produz, porque precisa hidratar o fio do cabelo, e o fungo também tá lá, ele mora lá na minha cabeça. O que é que pode desencadear, então, essa proliferação do fungo ou esse aumento exacerbado da produção de gordura no couro cabeludo? Nós temos, em primeiro lugar, o estresse psicológico. Nós já conversamos sobre ele e sobre a depressão aqui, então a gente sabe que quando vive num estresse, num processo de estresse muito alto, o corpo todo se desequilibra e aí uma série de doenças podem aparecer no organismo. E seria então um primeiro grito do corpo seria mostrar ali na pele, através do cabelo, que tem alguma coisa errada acontecendo, então estresse psicológico é um dos fatores. Problemas hormonais, geralmente relacionados, tem alguns estudos que falam que está relacionado com a produção de hormônios masculinos. Alguns medicamentos também podem causar, né? Temperaturas muito baixas também podem dar dermatite. Consumo de bebidas alcoólicas, porque acaba exigindo bastante do organismo, né? Esse consumo constante, viu, gente? Acaba exigindo bastante do organismo que ele se trabalhe mais.
Então, diretora, pula aí para o próximo. Vamos ver então quais são os sintomas da dermatite. Oleosidade excessiva do couro cabeludo. Vão acompanhando aí na imagem, conforme eu vou falando. Pode ver que todos eles brilham um pouquinho mais que o normal. A liberação de escamas brancas, e no caso é a caspa. A liberação de escamas amarelas e oleosas, como vocês podem ver na segunda imagem. Essas escamas, elas podem ser fininhas, mas elas podem ser também grossinhas, tá? Coceira e ardência, vermelhidão, como a gente vê na última foto ali, e queda de cabelo. Vamos fazer aqui um adendo, né, para a gente entender o que é a caspa no meio de tudo isso. A caspa, ela é caracterizada pela presença de escamas brancas e secas, sem inflamação na pele. Então você não vai ter aquela vermelhidão, você não vai ter a irritação, mas pode ser que tenha uma coceirinha ou outra ali. Ela pode ser também um sintoma inicial da dermatite. Ela não precisa necessariamente se tornar dermatite seborreica, né? Mas ela pode acontecer assim, de repente, ou por reação a um shampoo que você esteja usando, ou por reação a alguma química que você esteja fazendo, e aí causa essa descamação. Ela é sequinha, tá? Ela não tem mau cheiro, assim como a dermatite também não tem mau cheiro, e não é causada por falta de higiene, tá? É uma reação inflamatória do organismo. Não é bem uma reação alérgica, tá? Mas é uma reação inflamatória da pele do couro cabeludo. E como é que a gente cuida de dermatite? Primeiro, procurar administrar o estresse diário. Então, se você tem uma vida muito estressante, muito corrida, onde você não consegue organizar os seus horários, enfim, comece então a controlar as reações que você tem diante dessas situações estressantes. Respirar sempre ajuda muito. Então, quando você se vir numa situação onde a sua cabeça está muito cheia, onde você não consegue organizar os seus pensamentos, onde a sua mesa de trabalho tem um monte de papel que você não sabe nem por onde começar a organizar, respira e vai praticando essa respiração e você vai melhorando a oxigenação e com o tempo o seu corpo vai começar a responder, inclusive na saúde dos seus cabelos. Manter uma alimentação com pouco consumo de gordura também é muito importante para você não exacerbar a produção. Manter os cabelos limpos e secos, porque se a dermatite estiver sendo causada pelo excesso de fungos, quanto mais sequinho for o seu cabelo, o seu couro cabeludo, menos proliferação ele vai ter, o seu corpo vai manter o número, né, a quantidade daquela flora fúngica na pele num nível normal, tá? É importante também hidratar com certa regularidade para controlar essa produção de sebo. Então, se eu faço por exemplo, uma máscara com óleos vegetais e essenciais próprios para mim, o meu corpo vai entender que ele não precisa produzir exacerbadamente, né? Então, ele vai entender que eu não tenho essa necessidade de tanta produção. Então, se ele fica seco demais, se eu uso shampoos anti-resíduos demais, também ele vai entender que ele precisa proteger. A reação natural da pele é produzir mais óleo, é produzir mais gordura para manter hidratado. Então, se eu mantenho ressecado, se eu não coloco a hidratação de fora para dentro, eu vou produzir de dentro para fora. Então, manter isso com regularidade é importante. Então, aqui tem uma dicasinha, você pode usar então óleos vegetais e essenciais, por exemplo, óleo de coco é muito bom para hidratar o cabelo, então os óleos essenciais também você pode procurar aquele que seja melhor para você. Sempre é bom você perguntar, conversar com um profissional para poder te indicar um óleo essencial, porque eles são incríveis, mas tem algumas contraindicações. Deixa agindo ali por 1 a 3 horas e depois enxágua com shampoo, normalmente uma vez por semana, para o caso de hidratação, tá?
Agora, se você está em tempos de crise, dentro de uma dermatite seborreica, está coçando bastante, está bastante irritado, está bastante vermelho, você pode fazer um chá de calêndula e hortelã e usar como enxágue depois que lavar os cabelos. Então, lava o cabelo normalmente, como você está acostumado, e faz um enxágue com um chazinho de calêndula e hortelã e deixa secar. Ele vai cuidar ali de dar uma refrescada, a calêndula é bastante anti-inflamatória, ela é ótima para a pele também. Então ele vai voltar aí o pH do couro cabeludo ao normal. Bom, o próximo que a gente vai conversar e que é também muito conhecido, não pelo nome que eu vou falar, mas todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida. Eflúvio telógeno. É a queda de cabelo. Então vamos lá. O que caracteriza a queda de cabelo? Aumento da queda diária de fios de cabelo. E esse aumento ele é percebido principalmente naquele bolo que cai no chuveiro. Aí vocês estão vendo uma pia, né? Ou que fica na escova quando a gente penteia o cabelo. Esse eflúvio ele tem uma duração pré-determinada de 2 a 4 meses. Caso não haja outra doença associada. Aí na imagem a gente consegue ver um lado com o cabelo um pouco mais ralinho, do outro lado o cabelo um pouco mais cheinho, a outra mostrando ali que o cabelo deu uma caída. Então, vamos entender um pouco melhor como funciona isso tudo de queda de cabelo. Quando a gente fala desse tipo de queda de cabelo, a gente fala que ele tem duas partes, esse eflúvio telógeno tem duas fases. Ou pode ser dividido em dois tipos, de repente você tem uma fase, mas não tem a outra, tá? O agudo, que é associado a algum evento que aconteceu 3 meses antes do início da queda. Então, quando você percebeu que seu cabelo começou a crescer, para e pensa no que aconteceu 3 meses atrás. Por que isso? Porque o período de preparo para a queda dura de 2 a 3 meses. Então, o cabelo ele tem um ciclo de formação, crescimento e queda. Todo fio de cabelo acontece isso. Então, a gente tem sempre uns cabelinhos novos, né? Na lateral, assim, a gente consegue perceber bastante. Porque ele cai naturalmente, né? Então, eles caem aí em cerca de 100 a 120 fios diariamente. E como a gente sabe que está sofrendo com uma queda aguda, eles aumentam de 200 a 300 fios, né, por dia, dependendo da pessoa e do que está causando essa queda aguda. Então, o que pode causar essa queda aguda, né? Quais são esses eventos, esses fatores que podem causar a queda aguda? Pós-parto, febre, infecção aguda, sinusite, pneumonia, gripe. Então, doenças que chegam de uma maneira muito aguda, elas causam a queda de cabelo. Dietas muito restritivas, então quem faz essas dietas malucas e faz só a dieta da proteína, ou só a dieta da gordura, ou só a dieta do carboidrato, pode prejudicar a saúde dos cabelos e eles podem acabar caindo, né? Ou que não gosta de comer frutas, legumes, verduras, enfim, né? Quem não consegue ter uma alimentação bem equilibrada, que é muito restritiva, a quantidade de nutrientes que chega até o sangue, podem entrar numa questão de queda aguda de cabelo. Doenças metabólicas ou infecciosas, cirurgias, especialmente a bariátrica, por conta da perda de sangue e do estresse metabólico. Lembrando que dependendo do tipo de cirurgia bariátrica, a quantidade de nutrientes que é ingerido diminui drasticamente se ela não tiver uma suplementação, se a pessoa não tiver uma suplementação, não tiver um acompanhamento muito sério nesse período pós-operatório, o cabelo tende a cair bastante. Estresse psicológico também gera essa queda forte de cabelo. É claro que cada um vai reagir de uma forma.
E algumas medicações também podem fazer com que a pessoa entre nessa fase aguda. Temos o eflúvio telógeno agudo e temos o eflúvio telógeno crônico. Ou seja, a queda de cabelo ela pode ser aguda, acontecer por aquela fase determinada de 2 a 3 meses, ou ela pode ser crônica, acontecer mais vezes. Vamos entender isso. A fase na qual caem muito os cabelos se assemelha à versão aguda. Então, quando você percebe que cai bastante, é muito parecido da fase aguda. Porém, a longo prazo, há ciclos de aumento dos fios na fase de queda de forma cíclica, 1 ou 2 vezes por ano. Então, você vai saber que você tem a queda de cabelo quando você começa a perceber que ali no primeiro semestre, quando tá mais quente ou quando tá mais frio, depende um pouco, aí cai um monte. Aí começa a nascer um pouquinho, depois passou ali mais uns 6 meses, cai mais um monte. Ou também pode acontecer a cada 2 anos, depende muito de pessoa para pessoa. Mas conforme o tempo passa, o cabelo fica mais volumoso na base, ou seja, pertinho do couro cabeludo, e menos volumoso no comprimento. Então o cabelo fica mais curto, ele perde a potência, a força de crescimento dele, e com o rabo de cavalo mais fino. Então você vai passando a mão pelo cabelo, você vai sentindo bastante volume próximo da cabeça, no couro cabeludo, e aquele rabo de cavalo não é aquele rabo de cavalo cheio, é aquele rabo de cavalo cada vez mais fininho. Como se você tivesse feito um corte em V sem o propósito, sabe? Quando você corta o cabelo em V, se você é uma mulher e já cortou o cabelo em V, você deve lembrar, você deve perceber que conforme você vai passando a mão no rabo, ele vai diminuindo de volume, mas isso é por conta do corte. Aqui não. Aqui você vai sentir ele bem cheio aqui e o rabo todo vai estar mais fininho. Agora, se não tiver nenhuma outra condição adversa associada, o cabelo não vai ficar ralo no couro cabeludo. Então, ele vai manter essa característica de ser mais cheinho no couro cabeludo e mais fininho no rabo de cavalo. Agora, se tiver alguma outra doença associada, pode ser que caia muito mais cabelo e aí você comece a perceber alguns vãos no cabelo, que é diferente de algumas doenças que causam essa queda muito localizada e ficam uns buraquinhos redondinhos. Essas causas são mais raras e é por isso que a gente não está conversando sobre elas aqui, porque elas realmente são mais raras e precisam de um cuidado um pouco mais específico. Esse problema de queda de cabelo crônico nem sempre tem uma causa definida, mas se sabe que ele está associado a doenças autoimunes, como por exemplo a tireoide de Hashimoto, ou uma anemia, também pode ser. E qual que é o sintoma? O sintoma principal é realmente a queda de cabelo com o aumento dos fios que caem no dia a dia. Então você vai entender que daquela quantidade que é normal diariamente, começa a aumentar demais. Pode ter uma coceirinha no couro cabeludo, principalmente na região posterior da cabeça, e pode para algumas pessoas, entendeu? Então, só alguns casos podem ter essa coceirinha aí na parte de trás. Geralmente tem só a queda de cabelo mesmo, sem nenhum outro sintoma associado. Bom, como a gente cuida, né, dessa queda de cabelo crônica e dessa queda de cabelo aguda? Primeiro de tudo, você precisa buscar o que está causando. Então, assim que você descobre o que está causando, você vai conseguir tratar. Então, se tiver algum fator associado como tireoide, Hashimoto, tireoide de Hashimoto, a dermatite, a anemia, aí você vai tratar essas doenças e o cabelo vai responder, né? Conforme você for tratando e eliminando esses desequilíbrios do seu organismo, o couro cabeludo vai respondendo e vai deixando o seu cabelo mais forte e mais volumoso. Manter uma alimentação equilibrada é fundamental, sem excesso de proteínas, porque o excesso de proteínas também prejudica o fortalecimento do cabelo, né? Ou extremamente restritiva, daquelas que não comem absolutamente nada. Então,
para evitar esse estresse metabólico, deixar o organismo entendendo que está tudo funcionando bem e o couro cabeludo entender isso também, uma alimentação equilibrada é fundamental. Cuidar para ter uma boa recuperação nos casos de desequilíbrios agudos, como, por exemplo, as gripes. Cuida direitinho, come direitinho no período de gripe, embora seja mais difícil. Faça o repouso, né? Cirurgia também tem aí um bom acompanhamento para se recuperar bem, para que haja todo o processo de cicatrização. Nunca descuide, nesse caso, da alimentação. O pós-parto também precisa ser bem acompanhado. E e notem que são períodos bastante estressantes, né? Todos esses que causam a queda são períodos bastante estressantes, então vamos cuidar aqui também de entender todos o que a gente precisa fazer para controlar as reações diante dessas reações estressantes. Respirar é sempre uma boa pedida. Agora, se não tem nenhum desequilíbrio associado, não tem nenhuma doença associada à queda, pode-se tranquilamente estimular o crescimento com massagem em couro cabeludo com óleos vegetais e essenciais que atuem no bulbo capilar. E existem vários para isso. Só que é mais interessante que a gente fale deles um a um para cada pessoa, porque dependendo da situação da pessoa, se ela pode não ter nenhuma doença associada. Por exemplo, a gente sabe que hipertensão não vai causar uma queda de cabelo, mas os óleos essenciais que são indicados para fortalecer e crescimento do cabelo não são indicados para hipertensos. Então, existem aí uma variedade muito grande e é interessante que se faça uma sinergia desses óleos essenciais para cada pessoa, para poder ajudar no todo dela, né? A gente, quando fala aqui no Cidade Ativa, quando a gente fala de saúde, a gente sempre fala de saúde integral. Então, a gente tem uma visão mais integral do ser humano e a gente trabalha a saúde em todas as instâncias. Mas eu não vou deixar vocês sem uma super dica, como a gente conversou lá, para cuidar dos cabelos. Então pega aí um papel e uma caneta. Eu vou passar uma receita muito bacana de máscara hidratante e chá enxaguante para poder fazer o seu cabelo ficar lindo e maravilhoso. Pegou caneta? Imagem na tela já, vamos lá. A gente vai precisar de uma banana, meio abacate, uma colher de chá de óleo de rícinos, é o óleo de mamona, tá? Então, quando você for comprar, se certifique que esteja lá escrito bonitinho, rícinos comunes, como tá escrito aí na imagem. Ou pode ser também 5 ml, uma colherzinha de chá de óleo de amêndoas. Muito cuidado também, procure lá o nomezinho científico dela, pode estar como amígdalos comunes dulcis, ou prunus amígdalos dulcis. Mas os dois têm que ser de muito boa qualidade, sem diluição em óleo mineral e sem cheiro de preferência. Agora, como a gente vai fazer tudo isso? É muito simples. Você vai pegar a sua banana descascada, a polpa do meio abacate e os seus 5 ml de óleo, vai bater bem no liquidificador até formar uma pasta. Se você quiser, você pode colocar umas gotinhas de limão para evitar que ele fique escuro muito rápido, tá bom? Para que a banana? A banana, ela aumenta a produção de colágeno e dá mais elasticidade para o fio, promovendo o crescimento e hidratando o fio no comprimento, tá? O abacate, ele vai restaurar todo esse fio de cabelo, desculpe. Ele vai conservar essa hidratação, vai hidratar no couro cabeludo e vai ajudar no brilho dos cabelos. O óleo de mamona e o óleo de amêndoas vai ter toda essa função também de ser antibacteriano, ele vai ser bastante anti-inflamatório. Se você tiver também no momento de crise com a dermatite, pode usar, não tem problema nenhum. Eles têm também essa função anti-caspa.
vai regular também a produção dos fungos, a reprodução dos fungos no couro cabeludo. Fez tudo isso, guardou, vai lá, corre, vamos preparar o chá, pega papel e caneta de novo, põe a postos e vamos anotar o que você vai precisar para fazer esse chá. 300 ml de água, né? Uma colher de sobremesa de manjericão, que é esse bonitão, segundo a foto aí, o Ocimum basilicum. Tenha certeza absoluta que você está comprando manjericão certo. Ocimum basilicum. Tem vários tipos de manjericão. Para o cabelo, esse é o mais indicado. Uma colher de sobremesa de hibisco, tá? O nome dele é Hibiscus sabidarifa. Então tenha certeza também que você está comprando o hibisco certo. Ele é essa plantinha bonitinha aí. Tem para vocês verem como é seco e como ele é na natureza. Certo? Por que esses dois? É o seguinte, o manjericão vai estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo, vai favorecer o crescimento, evitar a queda e vai dar brilho. Além de ser anti-inflamatório para o couro cabeludo também, então é super indicado para quem tem a dermatite seborreica. Uma colher, além do chá enxaguante de hortelã, e calêndula, você pode fazer esse também. Porque do hibisco, ele tem mucilagem e proteína vegetal e dá para os cabelos cacheados, né, vida. Então ele vai ser ótimo para dar vida para os cabelos cacheados. Ele vai promover o crescimento também, ajuda no controle da queda, da caspa, vai nutrir o bulbo capilar, vai reter a umidade dentro do fio e o mais importante, vai selar a cutícula para que o brilho todo fique lá. Então ele vai hidratar o fio da base até a pontinha. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma efusão. Então vai ferver os 300 ml de água, vai jogar os 10 gramas de manjericão e os 10 gramas de hibisco, vai tampar e vai deixar amornar. Quando amornar, você coa. Enquanto está amornando, você pode pegar a pasta que a gente tinha reservado, aplicar no seu cabelo. Então, você vai passar no couro cabeludo, vai fazer uma massagenzinha no couro cabeludo e vai puxar na extensão do fio inteiro. E vai deixar agir de 30 a 40 minutos. Pode colocar uma touquinha de banho, plástica, pode passar papel filme se você quiser, você pode colocar um saquinho limpo na cabeça também, pode ser. É importante que você só deixe ele umidinho ali para a pasta poder ir agindo. Aí você lava como de costume, pode usar o seu shampoo de costume, pode usar o seu condicionador de costume. Eu geralmente quando faço esse tipo de hidratação, eu não uso condicionador, tá? Eu lavo bem com o shampoo para tirar o excesso do óleo do fio, para ele não ficar muito pesado. E depois você vai pegar o seu chá, aqueles 300 ml de água que você transformou num chá maravilhoso. Depois do cabelo limpinho, vai enxaguar. Joga por toda a região do couro cabeludo, deixa pegar toda a extensão do fio e deixa secar. Ele vai estar com um cheirinho maravilhoso do manjericão, vai deixar um cheirinho bem gostoso no seu cabelo. E você pode fazer isso aí uma vez por semana, que você vai manter o seu couro cabeludo bastante saudável e os seus cabelos bastante brilhosos, sedosos e bonitos para fazer uma moldura sensacional para essa beleza que é só sua. Então faz o seguinte, experimenta e depois comenta aqui, corre aqui e coloca lá embaixo como foi a sua experiência, certinho? Espero que vocês tenham gostado bastante desse tema, foi muito interessante falar sobre ele. É claro que tem muitas coisas que podem ser faladas sobre cabelo, então se você quiser saber mais sobre saúde de cabelos, existem alguns desequilíbrios que são muito específicos, então vocês podem também deixar sua pergunta aí que a gente pode bolar um próximo programa para conversar sobre ela. E agora nós temos aqui um recadinho do Victor Hugo Rara Varela. Olá, está muito belo. Muito obrigada, Victor. Seja muito bem-vindo. Vamos saber que você gostou do programa.
Toda quinta-feira, às 17 horas, nós estamos aqui. Às 19 horas, às 7 da noite. Eu não sei de onde você é, mas seja muito bem-vindo. Né? Não é todo dia que nós recebemos aqui alguém falando em espanhol. Então, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia. Quem mais? Bom, seguindo então, é o seguinte, galera, se você quer ser, não sei se vocês perceberam, mas agora nós somos uma TV online, tá? Então, a coisa vai ficando cada vez melhor aqui. Então, se você quer ser um patrocinador do portal e TV Online Cidade Ativa, entre em contato pelo telefone 11 999038834. Muita gente vai ficar sabendo que você existe, muita gente vai ficar sabendo que você tem um serviço de qualidade, que você tem um produto de qualidade, e muita gente com certeza vai querer saber mais sobre o seu produto. Então, entre em contato, anota o número aí, entre em contato e se informa como faz para conseguir patrocinar aqui este programa, este portal que é sensacional. Não perca também as programações do portal e da TV. Todas as terças-feiras às 19 horas tem o jornal A Voz do Mundo. Às quartas-feiras, aí é intercalado, tá? Programa O Ponto de Vista e programa Somos Mais. E todas as quintas, às 19 horas, estamos aqui com o programa Saúde Ativa e logo depois tem o Pontinho Gourmet. Temos também muitas novidades, em breve. Então, eu não vou abrir nenhuma, eu vou deixar aqui. O Roberto vai falar para vocês da novidade e depois vocês vão ver. Bom, se você se interessou pelo que a gente conversou aqui, sobre todos os outros assuntos que a gente vem trazendo aqui para o programa, quer conhecer melhor como funciona esse atendimento de cuidado integral, de saúde integral, com terapias naturais, pode procurar o Espaço Bem Me Quero Naturologia. Euzinha vou te atender. Pode pegar o telefone, estou aqui em Araraquara, então pelo 16 99794 4588 e 16 30 14 41 06 é o espaço o Espaço Bem Me Quero, é onde eu atendo com as terapias naturais. Se você quer saber como funciona um atendimento de naturologia, nós conversamos sobre isso alguns programas atrás. Como que você faz para descobrir isso? Muito simples. Você vai correr lá no YouTube, depois que terminar aqui, e vai procurar pelo programa Saúde Ativa. Temos também acontecendo esse final de semana atendimentos na Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Ela oferece atendimentos para tratamentos espirituais. Então, se você mora em São Paulo, Cotia, Embu, lá na Estrada da Caputera 902, no bairro da Caputera, em São Paulo, vai ter atendimento esse sábado, dia 15 de setembro, a partir das 9 horas da manhã. E no domingo, aqui em Araraquara, na rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras, no dia 16, a partir das 8 horas da manhã. É um trabalho muito interessante, eu convido a todos a conhecer. Se tiver alguém precisando muito, que esteja passando com um processo de câncer muito doloroso, dá um pulinho lá esse final de semana, seja em Cotia, seja aqui em Araraquara, e vai cuidar de você, sim, vai cuidar do seu espírito, vai trocar sua energia e vai ficar maravilhosamente bem para viver a vida como ela merece ser vivida. Falei do canal do YouTube, lá além da playlist com os programas do Saúde Ativa, tem também a playlist com todos os outros programas que acontecem aqui ao vivo, de terça a quinta às 19 horas. Então não esquece de curtir aqui agora, não esquece de curtir lá no YouTube, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas, diga a elas que nós estamos aqui, convide elas para assistir os programas com a gente, porque é um conteúdo de qualidade. Não sai daí, continua agora aí com Pontinho Gourmet, com uma receita maravilhosa. Eu agradeço imensamente a sua presença. Muito, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e até a próxima semana.